Olá! Que tal a gente começar uma reflexão sobre o Ano Novo olhando para uma das menores criaturas da natureza? Parece estranho, né? Mas as formigas têm lições gigantescas para nos ensinar sobre planejamento. Vamos descobrir isso juntos. E o ponto de partida é esse aqui, olha só. Esse provérbio é a chave de tudo. A formiga, ela é uma mestra, né, em diligência, em saber o que está por vir. Pensa bem, sem ninguém mandando, sem chefe, sem ordens, ela simplesmente sabe o que tem que fazer. E faz. É exatamente essa a base do que a gente vai conversar. Tá, mas qual é o segredo disso? Como assim agir com instinto e propósito? O ponto aqui é justamente esse: trabalhar sem alguém supervisionando. Mas calma, não é sobre bagunça ou anarquia, não. É sobre ter um motor interno, sabe? Uma visão lá na frente que direciona cada passo. É agir por um propósito e não simplesmente por obrigação. Então, vamos dar um nome para isso. O que é essa diligência no estilo da formiga? É basicamente a habilidade de agir por conta própria, de enxergar uma oportunidade e já se preparar para o que vem depois. Tudo isso sem ninguém precisar ficar cobrando. A motivação vem de dentro. O ponto crucial é esse: ver a chance e agir. E por que essa preparação toda é tão importante? Porque, vamos ser sinceros, o inverno chega para todo mundo. E aqui, inverno é uma metáfora, claro. São os desafios, as dificuldades, aqueles tempos mais apertados. Eles são parte da vida, não tem como escapar. Então, se preparar não é ser pessimista de jeito nenhum, é ter sabedoria. Ok, então a gente já entendeu a importância de se preparar. Mas agora a gente precisa alinhar uma coisa: a expectativa sobre como é o caminho para chegar lá, para alcançar os objetivos. A gente tem essa mania de achar que o sucesso é uma linha reta, né? Simples, direto. Mas a realidade é bem outra. Olha que interessante essa frase. Ela meio que redefine o que é ser vitorioso, né? Não é sobre ter um caminho fácil, sem problemas. Se fosse assim, poxa, todo mundo chegaria lá. A vitória está em superar as dificuldades. Essas curvas no caminho, elas não são um erro, um fracasso. Elas são parte fundamental da jornada de quem consegue vencer. E essa imagem aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. De um lado, a gente tem a expectativa, aquela seta retinha, bonita, sempre para cima. Do outro, a realidade, um caminho todo enrolado, cheio de voltas, de desvios, às vezes parece que a gente está até andando para trás. Mas o segredo é que, com persistência, a direção geral é para cima. Então, o que sustenta alguém nesse caminho maluco? A resposta está aqui, em 4 pilares bem importantes. Primeiro, dedicação e prática, todo dia um pouquinho. Depois, persistência, não desistir quando a coisa aperta. Terceiro, gratidão, isso alimenta o nosso propósito, sabe? Agradecer por cada talento, cada chance. E por último, mas talvez o mais importante, buscar sabedoria para resolver os problemas que aparecem. Mas olha só, para conseguir aplicar tudo isso, a gente precisa de uma coisa essencial: intenção. E o maior inimigo da intenção é aquela vida no piloto automático. Vamos falar um pouco sobre isso? Sobre como definir metas com propósito pode, literalmente, tirar a gente desse ciclo e destravar o nosso verdadeiro potencial. Sabe qual é o problema do piloto automático? É que ele é confortável. E por ser confortável, a gente nem percebe que está estagnado. É só seguir a rotina, um dia após o outro, sem pensar muito, sem ter uma direção clara. Isso vira um ciclo, que pode durar anos, viu? E no fim a gente olha para trás e vê que não saiu do lugar. Por isso, uma prática muito poderosa é essa aqui, a autoavaliação anual. Uma vez por ano, parar tudo e se perguntar honestamente: o quanto eu cresci? O que eu conquistei de verdade? É um convite para a gente ser protagonista da própria jornada, e não só um passageiro. E essa intenção, essa vontade de sair do piloto automático, quando é muito forte, ela vira uma persistência que, olha, não aceita um não como resposta. E para a gente entender o poder disso, tem uma história que ilustra de um jeito, uau, perfeito. É a história do cego de Jericó. Vamos imaginar a cena. Estamos em Jericó. Tem um homem cego sentado ali, à beira do caminho. Literalmente à margem de tudo. A multidão passa, ninguém o nota direito. E de repente, ele ouve que Jesus está passando por ali. É a oportunidade de uma vida. E ele percebe isso. Só que no momento em que ele tenta agarrar essa chance, o que acontece? Resistência. As pessoas em volta começam a mandar ele calar a boca. Fica quieto aí. Esse é o obstáculo, sabe? A pressão de todo mundo para ele simplesmente aceitar a situação dele e não incomodar. E aqui que a história vira. É um momento chave.
Ao invés de se encolher, de obedecer, ele grita ainda mais alto. A fé dele não se abala com a opinião dos outros, com as circunstâncias. É uma fé que age, que se manifesta, que se recusa a ficar em silêncio. E o resultado dessa persistência toda? Uma transformação total. Uma única ordem, uma única palavra, e a vida dele muda para sempre. A trajetória inteira é alterada. Isso mostra de um jeito muito forte como a ação, quando é movida pela fé, pode mudar radicalmente o rumo de uma história. Certo. Agora vamos juntar as pontas. Como é que a gente pega a sabedoria da formiga, essa preparação toda, e junta com a persistência inacreditável do cego de Jericó, para montar um plano prático para o nosso ano? Bom, aqui está um roteiro, um passo a passo bem claro. Primeiro de tudo, definir metas concretas. Chega de resoluções vagas, sabe? Coisas específicas. Segundo, trabalhar com diligência. É ter aquele foco consistente da formiga, lembra? Terceiro, buscar orientação divina. Pedir mesmo por sabedoria para enxergar as saídas, as soluções. E quarto, acompanhar o progresso. Anotar cada conquista, passo a passo, isso é muito importante. E para a gente ir fechando, fica aqui uma reflexão muito bonita para encorajar. Quando as nossas metas, o nosso trabalho, são sustentados pela oração, pela fé, cada pequeno passo, cada avanço mínimo vira uma semente. Uma semente para uma colheita lá na frente, que vai ser com certeza muito abençoada. E a gente termina exatamente com a pergunta que a história do cego nos deixa. Depois de tudo isso que a gente conversou, a pergunta é: qual é o seu desejo hoje? O que se busca com tanta força, com tanta intensidade, a ponto de estar disposto a gritar mais alto, a trabalhar como uma formiga, a não desistir, não importa quantas curvas apareçam no caminho? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode ser o começo de tudo.